por quanto tempo um ex-sócio pode ser responsabilizado por dívidas da sociedade da qual tenha feito parte? Pois bem, em se tratando de uma sociedade limitada, aplica-se, no caso, a regra prevista no Código Civil em seu artigo 1003, que estabelece, em princípio, um prazo de 2 anos contados a partir do arquivamento, ou seja, do registro da alteração do contrato social que tenha tratado, que tenha tido por objeto a retirada deste sócio em questão. Então, quer dizer que, a partir do momento que se arquiva na junta comercial a alteração do contrato da sociedade, isto vale também para sociedades registradas em cartório de registro civil de pessoas jurídicas, a chamada sociedade simples. Pois bem, a partir do momento em que se arquiva a alteração do contrato social, que discipline, que disponha sobre a retirada deste sócio, inicia-se o prazo de 2 anos, durante o qual, ou durante os quais, este ex-sócio ainda poderá ser responsabilizado, inclusive judicialmente, por obrigações por dívidas originadas até o momento da sua retirada. Então, quer dizer que esse ponto aqui é importante. Este biênio, esse período de 2 anos, em princípio, ele vale para que, caso existam obrigações que venham a atingi-lo, elas possam atingi-lo neste período. Porém, estas obrigações, essas dívidas, deverão ter sido constituídas em período anterior à sua retirada. Este ponto é importante, porque, logicamente, após a sua retirada, ainda que ele permaneça responsável pelos 2 anos seguintes, ele não estará mais na sociedade, então essa responsabilidade se limitará às obrigações constituídas e ou existentes até o momento da sua retirada, ou seja, a época em que ele ainda figurava como sócio nesta sociedade. Agora, cuidado, esta é uma regra geral, é uma regra básica, uma regra inicial, que vale, em princípio, exclusivamente para aquele que seja sócio da sociedade. Por que eu estou dizendo isso? Porque em uma sociedade, no caso a limitada, por exemplo, que é o nosso exemplo, existem duas posições jurídicas distintas e que na prática as pessoas confundem muito. Existe a posição de sócio, o chamado sócio cotista, que é aquele que é dono do capital social. Ele tem uma participação no capital social representada pela sua ou pelas suas cotas, percentualmente. Então, quer dizer que se ele tem cotas equivalentes a 30% do capital, ele é proprietário de 30% daquele capital social. Pois bem, por outro lado, existe a posição, existe a função do administrador, que poderá ser um sócio, ou vários sócios, ou até todos os sócios, como também poderá ser um terceiro admitido exclusivamente para essa finalidade e que conste como administrador perante o registro público. Este administrador, ele possui outra espécie de responsabilidade, diferente da responsabilidade do sócio. Então, quer dizer que é necessário verificar na data da retirada desta pessoa, deste sócio, por exemplo, se ele era apenas sócio, e daí aplica-se literalmente a regra dos 2 anos para o início do fim, o início da extinção da sua responsabilidade enquanto sócio. E, por outro lado, é necessário verificar se também, se por acaso ele foi administrador. Porque daí, como administrador, ele terá outras responsabilidades decorrentes da sua função de administrador, sejam elas tributárias, sejam elas trabalhistas, sejam eventualmente até responsabilidades bancárias, caso ele tenha assinado pessoalmente determinados documentos. Então, por esse motivo, é necessário verificar qual a posição jurídica do sócio ou desta pessoa na sociedade, se exclusivamente sócio ou se também sócio e administrador, porque daí poderão originar-se responsabilidades distintas. Porém, como regra geral, fica aqui a regra do artigo 1003 do Código Civil, que estabelece este prazo, este biênio, este prazo de 2 anos. Outro ponto também importante que vale a pena mencionar
é que é muito comum, na prática, muitas vezes, um sócio acertar com os demais a sua retirada, assinar a alteração do contrato social, porém, deixar a cargo de outro sócio o arquivamento deste documento, ou seja, desta alteração do contrato social perante o registro público competente, perante a junta comercial ou perante o registro civil competente, caso seja uma sociedade simples. E pode ocorrer de o responsável por isso, seja um sócio, seja um terceiro, que seja encarregado desta função pelos sócios, simplesmente negligenciar nesta tarefa e não proceder à alteração do contrato social. Disso resultará que este sócio efetivamente não sairá da sociedade. Portanto, o artigo 1003 não se aplicará a este caso. Por quê? Porque a incidência do artigo 1003 do Código Civil e, portanto, a fluência dos 2 anos, após os quais este ex-sócio não mais poderá ser responsabilizado pelas obrigações, isto somente terá início a fluência deste prazo após o arquivamento desta alteração contratual, deste ato societário, perante o registro público competente. O fato dele ter assinado, simplesmente, mas sem que o documento tenha sido arquivado no registro público competente, não o isentará da responsabilidade ou das responsabilidades legais e não implicará na incidência do artigo 1003 do Código Civil. Portanto, ele permanecerá responsável até que esta alteração do contrato social seja levada a registro, a arquivamento perante o registro público competente. Portanto, esta é uma providência que deve ser observada com muito cuidado, com muita atenção, sempre que um sócio se retira de uma sociedade limitada.